Olá, nós estamos aqui no seminário construído pelo Jubileu Sul para discutir a Previdência Social no Brasil. Nós contamos aqui com a presença de dois companheiros muito importantes. Está aqui ao nosso lado, companheiro do Chile, Caredo Galvez, que tem toda uma experiência vivida no Chile, vai discutir aqui conosco sobre a Previdência naquele país. E uma especialista aqui no Brasil sobre Previdência, a nossa companheira Sara Grana, que sempre contribuiu com o SUNASEF, sempre contribuiu com a nossa luta e nós chamamos aqui para fazer essa contribuição. Então, vou começar com o companheiro aqui o seguinte. O nosso governo, o governo Bolsonaro, ele se espelha muito no Chile. Qual é a experiência real do povo chileno e da Previdência que hoje está lá em vigor? Chile es uno de los países más desiguales de América Latina. Ese nivel de desigualdad lo comparte con países como Brasil. Son los países que tienen dentro de la estructura de ingresos de la nación los mayores niveles de acumulación de riqueza en el sector más rico, más pequeño. Incluso el Banco Mundial ha estimado que en Chile el 1% más rico de la población tiene alrededor del 33% de los ingresos totales. Entonces, eso es resultado de un proceso de desintegración de la estructura de orden social, principalmente enfocada en los derechos del trabajo, que ha venido desarrollándose desde la dictadura militar del año 1973 y hasta el año 1990, que duró esa dictadura. Mediante esto, la dictadura instaló también el sistema de capitalización individual. En Chile, quienes administran ese sistema son empresas privadas que dependen, la mayoría de ellas, de compañías de seguro de Estados Unidos. Estas empresas, hoy día, que no son más de 6 empresas, administran alrededor de 212 billones de dólares, que es el fondo de pensión de trabajadores y trabajadoras de Chile. ¿Qué pasa con las pensiones? Las pensiones de capitalización individual en Chile son pensiones de hambre, pensiones de pobreza. Las personas, habiendo contribuido a la capitalización individual, en su mayoría, por lo menos la mitad de quienes se han jubilado hasta el momento, no logran autofinanciar pensiones superiores al 20% de su último salario. Eso es una muestra de un sistema que no está pensado para financiar pensiones. El sistema de capitalización individual es un sistema pensado para transferir en el presente recursos a los grupos económicos, a la banca, a los fondos de inversión y mediante esto financiar la actividad del capital con inyección directa del recurso que los trabajadores colocan a disposición de empresas privadas que administran sus fondos de pensión. Entonces, en lugar de pensar en un sistema público donde los recursos de los trabajadores mediante contribución se destinen a pagar pensiones, en Chile se sigue pensando en un sistema de capitalización, y eso es porque debido a la inversión en empresas, debido a las reformas de la dictadura que reprimieron a las organizaciones de trabajadores, hoy día tenemos que gran parte del Parlamento, gran parte del Congreso es financiado por grupos empresariales. Entonces el interés político y empresarial está cohesionado y se ha diluido en un puro interés de obtener cada vez más ganancias. Por eso es que no se ha transformado el sistema de capitalización individual, porque además sirve como referente de otros países. Pero la realidad en Chile es desigualdad, privatización de derechos sociales, educación, salud, vivienda, trabajo y pensiones, y por sobre todo un nivel de ingresos salariales que es demasiado bajo. Porque en Chile, si nosotros vemos la pobreza según la tasa oficial, es de un 8.6%. Pero si analizamos la matriz de ingresos de los trabajadores y sacamos las transferencias de subsidios estatales y dejamos solo el ingreso del trabajo y el ingreso de pensiones autofinanciadas, el nivel de pobreza aumenta un 29%. Sara, isso é um país que tem uma população em torno de 10% da população brasileira. O estrago de uma política como essa, em um país da dimensão da gente, com 200 milhões de habitantes, qual é a sua leitura desse processo? Numa palavra, tragédia. Por quê? Porque
A capitalização no Brasil ela já existe desde 1977, mas como previdência complementar fechada. Isso quer dizer que ela ficou restrita ou adstrita à previdência corporativa de categorias mais fortes, como complementar, não a única. Uma previdência pública e uma complementar privada nos moldes, com a mesma lógica da previdência privada chilena. O que se quer agora é estender, e o que se quer agora, quando falamos agora, é um ponto de chegada, que não começa nesse momento, porque os militares a implementam em 77, porque sabiam que isso se transformaria nos recursos que alimentariam o mercado de capitais. Feito o mercado de capitais no Brasil pela ditadura, completado pela ditadura, então o dinheiro que vai ser encontrado para alimentar esse mercado de capitais é a previdência complementar corporativa dos grandes grupos e das grandes estatais. Mas isso, um passo a mais na direção dessa tragédia foi dado por Fernando Henrique Cardoso na Emenda Constitucional 20 de 1998. Outro passo que estendeu isto para a força de trabalho empregada no Estado, ainda com uma pensão corporativa mais capitalizada, foi dado pelos governos petistas Lula e Dilma. E agora a proposta de Bolsonaro e Guedes é estender essa forma de capitalização individual e radicalizá-lo nos modelos perversos já desenvolvidos no Chile pela ditadura, e é sempre um ato de força a previdência privada contra a classe trabalhadora organizada, é um ato de força combinado com coerção, combinado também com coerção e a ideologia, é convencimento da classe trabalhadora. Implementada e aprovada essa proposta de emenda à Constituição, suponho que as condições de vida da classe trabalhadora brasileira tenham uma regressão nos moldes da primeira metade do século XIX. E digo por quê? A classe trabalhadora brasileira, ao longo do século XX até 1988, no final da ditadura, ainda tinha níveis de fome, de baixíssima alfabetização, empregos precários, muito preocupantes. Implementar esse projeto significa um retrocesso naquele breve período de conquistas que foi entre 88, no final da ditadura, as lutas que nos levaram à derrota da ditadura, e 10 anos depois, até 98, com Fernando Henrique Cardoso, quando ele começa a fazer a privatização das estatais, a derruição dos direitos sociais, e isso vem se agravando a cada emenda constitucional. Mas veja, num país como o nosso, que temos talvez o maior programa de política social do mundo, gigante como o país, gigante como a sua classe trabalhadora, isso não quer dizer que ele seja generoso, mas é um programa de política social importante. Veja, no programa de seguridade social que está a previdência social, a saúde pública e a assistência social, nós tivemos agora, nesse último mês, no mês de abril, a distribuição de 35 milhões de benefícios. E tivemos como contribuição, no regime geral, cerca de 60 milhões de pessoas contribuindo. Então, se somarmos os 60 milhões mais os 35 milhões, nós chegamos a quase 100 milhões de pessoas que estão relacionadas a esta política social de seguridade social. Se nós tomarmos mais o regime próprio, que são os trabalhadores empregados pelo Estado, nós temos mais 10 milhões de pessoas. Não há programa no mundo para uma classe trabalhadora tão vasta. Talvez na Rússia, mas nem lá, me parece. Não comparei todos os indicadores russos, até porque tem mais dificuldade de alcançá-los. Mas o programa é muito grande.
aprovar essa reforma significa que mais ou menos metade da população brasileira, cerca de 110 milhões de pessoas, estarão severamente comprometidas e desprotegidas. É esse o tamanho dessa tragédia. O governo brasileiro, quando ele se espelha no Chile, ele fala que é preciso responder à crise que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil. Desemprego, fome, falta de geração de renda. No Chile, essa reforma da Previdência lá gerou emprego, gerou novas oportunidades, o mercado interno se desenvolveu. É isso que existe hoje no Chile, a partir desta reforma da Previdência, da capitalização? Eso, en cierta medida, ha sido lo que plantean quienes defienden la capitalización. Hablan del milagro chileno, pero cuando observamos los datos, vemos por una parte el alto nivel de transferencia estatal para poder amortiguar la pobreza, lo cual demuestra que este supuesto milagro capitalista es realmente un financiamiento estatal transferido como subsidio a los privados para que sean los privados quienes desarrollen salud, educación, quienes estén administrando las pensiones y mediante eso obtengan ganancias. O sea, es acumular por desposesión de derechos. Yo te quito derechos, los paso a los privados y los convierto en una relación donde el Estado es una especie de caja pagadora de los privados. Entonces, el milagro o supuesto milagro chileno fue más que todo plantear la idea de que el Estado iba a estar reducido, pero en realidad no es así. En realidad el Estado es bastante grande en términos de gasto. Donde el Estado ha perdido poder fue en el control de estas instituciones, porque despolitizó el control de la institución, se lo entregó a los privados y mediante eso renunció también a la posibilidad de construirlo con una perspectiva social, popular y enfocada realmente en las necesidades de la clase trabajadora. Incluso pasar del sistema público que teníamos antes de 1981 a un sistema de capitalización individual ha sido un alto costo para el Estado. Si lo calculamos al año 2016, por ejemplo, tenemos que el costo fue de 136% del PIB de 1981. O sea, ese ha sido el costo de la transición a la capitalización. ¿Por qué? Porque el Estado debe pagar a aquellas personas que se encuentran en el régimen público y pasan a capitalización, debe pagar la garantía que le había comprometido de pensión. Entonces, esos pagos a su vez son los pagos que permitieron que una generación de trabajadores tuviera pensiones un poco superiores a las de los trabajadores que solamente tienen capitalización. Entonces es importante que no se pierda de vista cómo la capitalización o lo que ocurre en Chile no es un milagro que vaya más allá de la apariencia, es una especie de trampa, de imagen. Pero cuando vemos la realidad, vemos que además en Chile 4,5 millones de personas se encuentran con deuda morosa, es decir, tienen por lo menos un mes de atraso en el pago de sus compromisos de deuda, porque sus ingresos son insuficientes. Según un estudio que realizó la OCDE, el 27% de los chilenos declaraba que no le alcanzaban sus ingresos para comprar alimentos en el mes. Entonces, cuando uno mira la estructura además de la deuda de los hogares, lo que ve es que hay una gran cantidad de hogares que están endeudados con el retail, con la banca, pero principalmente con el retail. Y eso significa una deuda de alimentación, de vestimenta, de elementos básicos que deberían ser posibles de adquirir mediante el salario. Es decir, se ha ido conteniendo el salario mediante una mayor exposición al endeudamiento y esto ha hecho de que la carga de deuda de los hogares chilenos esté superando los niveles de carga de deuda de otros países de América Latina y esté superando incluso a algunos países europeos. Entonces, es importante ver el circuito de acumulación de capital mediante el despojo de derechos, se te quita la garantía de una pensión futura y eso enriquece en la actualidad a los grupos económicos y a las empresas y a la banca y al sector financiero. Entonces,
Ese es realmente el milagro del capital financiero que logró instalarse en el país mediante la aplicación de la represión. En Chile hay resistencias al modelo, pero son fuertemente reprimidas. Tenemos, como ocurre en otros países de América Latina, dirigentes sociales que han sido asesinados, que se encuentran presos o que incluso son perseguidos. Entonces eso va debilitando la posibilidad de instalar referentes. Por otra parte, los partidos políticos se fueron distanciando de la base social, de las estructuras de la clase trabajadora, como los sindicatos, organizaciones populares, y se dedicaron a administrar la estructura estatal, que no era otra cosa que el cascarón del capital. El cascarón que en el fondo, en el centro, contenía los intereses de la clase capitalista. E posso perguntar uma coisa? A relação desse endividamento com as habitações, porque nos Estados Unidos e na Inglaterra, e já há um projeto desses no Senado brasileiro, oferecendo às pessoas que estão com aposentadorias muito baixas, que elas deem em hipoteca as suas habitações para receber uma aposentadoria um pouquinho maior, e quando morrem, entrega-se a casa ao banco. Sí, la hipoteca inversa o revertida, que es como se llama. En Chile hay un proyecto de ley presentado en el Congreso, pero ha sido muy difícil que sea tramitado para que esto sea efectivo. Como aquí. Claro, se quiere instalar, está la propuesta, pero hasta el momento no existen los consensos. Ojalá que no. Porque eso no es un beneficio, claro, no es positivo para los futuros jubilados ni tampoco para sus hogares. Otra cosa que también otra cosa que también es importante de tener presente, que es un mito y es incluso falaz, que la capitalización individual no requiere más gasto estatal. En Chile, a partir del año 2008, se generó un pilar público para subsidiar las bajas pensiones de la capitalización. Ese pilar público aporta a las pensiones más bajas, pero de manera focalizada, solo para el 60% más pobre de la población. No es universal y es de gasto público, y cada vez, según las proyecciones de este gobierno, va a ir incrementándose. Entonces la capitalización individual sí va a exigir el gasto público para subsidiar las bajas pensiones y mantener la capitalización. Es una camisa de fuerza. Aqui no Brasil, a reforma trabalhista foi feita para gerar emprego, para gerar renda, e os dados a partir desse ano são devastadores. Aumenta o desemprego, a taxa de crescimento proposta pelo Banco Central vem diminuindo a cada semana. Nós já estamos aí na fase de 1,5 apenas, de perspectiva de crescimento. E o governo agora está com uma ofensiva muito grande de que o problema é que só a reforma da trabalhista não deu, mas com a reforma da Previdência aí vai acontecer. Vai bombar o crescimento, vai bombar emprego, geração de renda e tudo. É possível acreditar nisso? De modo algum. A exemplo do Chile, a reforma, tanto a reforma trabalhista quanto as várias propostas, e essa especialmente de reforma previdenciária, elas não têm o objetivo de fazer justiça para a maioria da população, que é a classe trabalhadora, composta pela classe trabalhadora. Essas reformas ocorrem e sobre a trabalhista nós já temos experiência. Não gerou emprego, senão que diminuiu os empregos, diminuiu os direitos e levou os trabalhadores, a classe trabalhadora, pais, mães, a situações de maior penúria. O que está em questão é que a crise dos capitais os faz buscar novos espaços de inversão, novos espaços de lucratividade, é disso que se trata. E como as mercadorias clássicas, as máquinas, ferramentas, os carros, os computadores, todas as mercadorias em geral, do modo de produção capitalista, não conseguem ser vendidas, porque não há quem as compre numa crise brutal dessa e com um desemprego tão elevado. Esses
esses capitais, para reverterem a queda das suas lucratividades, estão em busca de novas formas de lucratividade. E essas novas formas de lucratividade, por quase todo o mundo, em quase todos os países do mundo, e no Brasil em especial, é uma poupança muito generosa. É amazônica como o nosso rio, é amazônica como a nossa floresta. Então, os capitais fazem uma investida sobre essa poupança, sobre esse dinheiro da classe trabalhadora, que deixa de viver um pouquinho melhor para tentar garantir no público e no privado o seu futuro. Não teremos futuro se desmontarmos, pensando que vamos gerar uma vida melhor, se desmontarmos a previdência pública. Nem a reforma trabalhista consegue fazer isso, porque no que elas estão embasadas? Na destruição dos direitos da classe trabalhadora. Como que a destruição dos direitos da classe trabalhadora poderá oportunizar melhor vida para a classe trabalhadora? Isso é um antagonismo que não se resolve. Isso está no plano dos argumentos. E são os argumentos que nós temos de combater e mostrar que eles são plenamente vitidiosos. Aqui no Brasil, assim que surgiu a proposta do governo Bolsonaro, o setor da esquerda começou a soltar dados do Chile. 44% dos aposentados estão abaixo da linha de pobreza lá no Chile. Há um índice de suicídios de senhores aposentados no Chile, de senhoras aposentadas, acima do normal. E numa audiência no Congresso Nacional, o ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, foi lá e bateu o martelo, categoricamente disse: isso é mentira, isso não existe. Esse fato ocorre hoje no Chile? ¿Existe isso no Chile? Sí, por una parte, si miramos las pensiones que pagan las administradoras de fondos de pensión, AFP, que son las empresas privadas que administran la capitalización individual, tenemos que en la modalidad de retiro programado, que es la modalidad que ellos pagan, la más masiva también, por lo menos el 95% de las mujeres no lograron superar el 55% del salario mínimo chileno. El salario mínimo chileno es alrededor de unos $430, pero hay que tener en cuenta de que el costo de vida en Chile es mucho más alto, por ejemplo, que en Brasil, puesto que en Chile no tenemos un salario social. En Chile no tenemos que pagar por todo que está privatizado: transporte, salud, la educación, pero las privatizaciones con subsidio mantienen el costo. Entonces, el salario mínimo alcanza para muy pocas cosas. Y tener una pensión por debajo del salario mínimo es todavía peor. Incluso aquellas personas que contribuyeron a la capitalización individual durante 30 o 35 años, por lo menos ese rango de contribución, que es casi una vida laboral completa, la mitad de esas personas que se han jubilado, por lo menos desde el año pasado hasta ahora, que nosotros monitoreamos mes a mes, la mitad de esas personas no logra financiar una pensión superior al salario mínimo. Esas personas están por lo menos debajo del 60% del salario mínimo. Entonces, ahí la pregunta es, si no bastó con haber ahorrado 35 años, con haber capitalizado el ahorro 35 años a una tasa promedio, que es la que ha obtenido el sistema de rentabilidad de 7.8%, esa es la tasa promedio de rentabilidad del sistema, y si aún con esas condiciones no alcanza para tener una pensión suficiente, es evidente que la capitalización individual no es para pagar pensiones, es para transferir recursos al capital. Ese es el objetivo que cumple. El objetivo de pagar pensiones no lo puede cumplir, porque no es un sistema diseñado para eso, debido a que es teóricamente conocido como un sistema de contribución definida. No hay beneficio definido, no hay un monto de pensión garantizado si es que cotiza 30 o 40 años, no hay garantía, puesto que, un ejemplo, en la última crisis financiera global del año 2008, ahorros de trabajadores tuvieron pérdidas de alrededor, en promedio, un 30%. Es decir, todo lo que había ahorrado el trabajador se fue, se fumó, en gran medida debido a la crisis financiera. Y eso afectó directamente el monto de las pensiones de esos trabajadores. Y esas pérdidas no se recuperan. Entonces, es
real el hecho de que hay bajas pensiones de capitalización, es real que en su mayoría son pensiones que están debajo del salario mínimo. Eso es efectivo, las estadísticas lo muestran, los datos oficiales lo muestran. Y por otra parte, también es real que dentro de los distintos segmentos etarios, el segmento que presenta un mayor nivel de tasa de suicidio es el de los adultos mayores de 65 años. Eso también tiene relación con factores de depresión. La población chilena es una de las poblaciones a nivel latinoamericano que tienen mayor índice de depresión y de estrés laboral. Entonces, si tú tuviste una vida bajo esas condiciones y al momento de jubilar pierdes la autonomía, porque eso es lo que ocurre. Los jubilados chilenos dependen de sus hijos, dependen de la mendicidad. También hay muchos adultos mayores jubilados que mendigan porque su ingreso no es suficiente. Si ellos no son del 60% más pobre y si nunca cotizaron, no tienen pensión, no hay ninguna protección. Entonces, eso es también un factor que incide en el elemento psicológico, es decir, en la vitalidad de las personas, en su relación con los demás, y deteriora la posibilidad de que estas personas jubiladas sientan autonomía, se integren activamente en la sociedad, y quienes se integran nuevamente a trabajar lo hacen bajo condiciones altamente precarizadas, debido a que el salario mínimo oficial es más bajo por ley para los adultos mayores. Entonces, en cierta medida, ese nivel de precarización en la vejez produce inestabilidades y ha producido también suicidios, que se han mostrado en los medios de comunicación. Parejas de adultos mayores, de jubilados, se suicidan en conjunto. En la sociedad chilena esto no se presenta como un problema directamente relacionado con el monto de pensión, se presenta como un problema de abandono. Es decir, que estos adultos mayores están en situación de abandono y por eso caen en depresión y enfrentan estos problemas. Pero hay estudios que han observado cómo la dependencia financiera de un tercero en la vida de jubilado es un aspecto que incide fuertemente en la depresión de un adulto mayor. Y esa depresión puede tener una relación también con un suicidio. Aqui no Brasil, hoje, quando trabalhador ou uma trabalhadora consegue conquistar o direito da aposentadoria, para que ele tenha o direito integral, não é salário integral, porque salário integral ninguém tem mais, né? O direito integral, ele tem que ter 25 anos de contribuição. Mas a partir de 15 anos ele já pode proporcionalmente se aposentar. Os dados revelam que mais de 70% dos aposentados hoje brasileiros são aposentados proporcionalmente. Ou seja, eles não conseguiram provar que tinham contribuído com a Previdência por 25 anos. O governo Bolsonaro aumenta para 20 anos, de 15 para 20 anos, o mínimo, e estabelece 40 anos para que você tenha direito ao 100% da aposentadoria, ao direito, né, ao salário. Isso, se você fizer uma experiência concreta, isso vai representar uma redução do montante que a pessoa vai ser beneficiada fortemente. O Brasil corre o risco de ter, por exemplo, a repetição desse fenômeno no Chile, de pessoas buscarem o suicídio como solução do seu problema? Como está posto, não é possível fazer uma relação automática entre o suicídio e essa redução das pensões. Mas, obviamente, que chegar a uma fase da vida em que se está mais frágil, envelhecido, com menos força para o trabalho e ter as piores condições de vida de toda a sua vida, né, do seu período de vida, essas serem as piores condições de vida, levam a doenças sérias, emocionais e físicas. E o que se avizinha aqui, para algumas categorias especialmente, de modo mais dramático. Por exemplo, as trabalhadoras domésticas. As trabalhadoras domésticas, hoje no Brasil, não conseguem contribuir 12 meses por ano. Conseguem contribuir, em média, 6 meses por ano. Essas mulheres e esses homens, predominantemente mulheres, por isso essa
proposta de emenda constitucional é misógina também, ela tem um direcionamento mais cruel ainda do que para todos os trabalhadores, que já é cruel, mas mais cruel ainda sobre as mulheres. As empregadas e os empregados domésticos, se em 15 anos poderiam se aposentar, terão de contribuir por 30, já que conseguem contribuir apenas 6 meses, né, dentro da sua estrutura de trabalho. Os trabalhadores da agricultura familiar, os pequenos pescadores, os povos originários coletores, né, que são extrativistas de várias mercadorias, vários produtos no Brasil. E, sobretudo, os boias-frias, por exemplo, na região Nordeste, com forte incidência no corte da cana, 20 mil vezes o mesmo exercício por dia para cortar a cana, embaixo e em cima, tem, em média, de vida útil, começando aos 14, 16 anos, 12 anos de média de coluna. Então, esses já não se aposentam porque trabalha 12 anos como cortador de cana, começou a trabalhar aos 14, bem antes dos 30, estão inutilizados para o trabalho. O que essas pessoas têm de possibilidade? Tem de possibilidade ou a aposentadoria por invalidez ou o recurso de invalidez no PPC, porque para a invalidez pode ser antes dos 65. Com as mudanças, inclusive no PPC, essas pessoas não terão, jovens, não terão onde se proteger. Então, há frações da classe brasileira que, com essas modificações, sofrerão profundamente e padecerão a mendicância, padecerão como alternativa para suas vidas só este lugar, não terão outro. Então, toda a classe trabalhadora brasileira é brutalmente atingida, mas há ainda aqueles que estão em uma escala do extermínio. Por isso acho que, como na Grécia, é interessante que utilizemos o que pode acontecer com uma categoria analítica que combina a austeridade com produção de morte em massa, assim, um aumento generalizado do padecimento da miséria, de fome e de produção de morte mesmo. Na Grécia eles chamaram a essa volúpia dos capitais por expropriar pensões, aposentadorias e salário de um grave período de austericídio. Acho que aqui se aplicaria isso. Acho que no Chile pode se aplicar também. Qual é hoje a principal luta do povo chileno de respeito ao direito de se aposentar? Hoy la principal lucha lleva el nombre No Más AFP, así de sencillo y de claro. Las AFP son el símbolo de la capitalización individual, porque son las empresas que administran la capitalización. Estas empresas, hoy día, para también ver el poder global que está detrás de ellas, son en su mayoría compañías de seguro de capitales estadounidenses. 3 compañías de seguro, Prudential, MetLife y Financial Group, controlan el 72% de los fondos de pensión de Chile. Entonces, la lucha es contra las AFP y además con una propuesta. El movimiento social y popular en Chile ha planteado un diseño de un modelo basado en el reparto con aporte del empleador, del trabajador y del Estado, más un fondo de reservas técnicas, es decir, un fondo que puede estar vinculado mediante el aporte del Estado a obras de capitalización pública, no de manera individual, pensado con un proyecto estratégico de transformación de la matriz productiva. Esa es la propuesta que se ha desarrollado en Chile por parte del movimiento social, que tiene un carácter de soporte técnico. Hay un modelo, se ha evaluado la técnica, lo cual demuestra que el problema de esta transformación no es un problema técnico. Técnicamente se puede generar una transformación, es viable un sistema distinto al sistema de capitalización. El problema es político, el problema es de poder. ¿Quién quiere seguir teniendo el beneficio de tener la inversión del ahorro de los trabajadores que van a ser futuros jubilados? Ese es el tema clave.
el gran poder del capital financiero, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel global. Por ello es que la discusión que también se origina en otros países en relación al decaimiento de los sistemas públicos es una discusión que en realidad lo que busca es potenciar la ganancia del capital, sin ninguna evidencia del problema público. Se dice que los sistemas de reparto quiebran, y eso es mentira. No puede quebrar un sistema público, porque el financiamiento de esos sistemas debe ser el objetivo del Estado, ya sea mediante impuestos, mediante actividades productivas. Esas son distintas fórmulas que cada país puede buscar. Pero lo público, en el fondo, está buscando ser minado, eliminado, para fortalecer el poder de los privados, disminuir la posibilidad del control estatal, para que se despoliticen las estructuras y además para que se debiliten las estructuras de los movimientos sociales, populares y de trabajadores. Por eso es que hoy día la demanda del movimiento social en Chile es una demanda por un sistema público, solidario, tripartito, de reparto con un fondo de reserva técnica. Esa propuesta se evaluó técnicamente hasta el año 2100 y es viable. Entonces es importante colocar sobre la mesa cuál es el verdadero debate. Y el debate es un debate político y de poder, de cuál es el país que queremos y de qué manera nos integramos también en la região e no mundo. Aqui no Brasil, apesar da situação reacionária não ter nada mudado, você tem que ter um governo de direita, né? Nós nos animamos bastante com o ato do 15M. Acredito que foi um dos maiores atos classistas que o Brasil já fez, se não o maior, mas um dos maiores. Tivemos outros atos maiores? Tivemos, mas com caráter classista, aquele formado nas Assembleias dos Trabalhadores, construído de cima para baixo, acho que foi um ato muito importante. Estudantes, muito jovem. A pergunta é o seguinte: é possível acreditar na possibilidade de derrotar a reforma da Previdência aqui no Brasil? Qual é a principal tarefa para isso? Em primeiro lugar, se já não acreditássemos mais nisso, não estaríamos os três aqui. Claro que é possível, e é por isso que seguimos lutando. Claro que é possível, e não é um otimismo vazio, eufórico ou ingênuo. A classe trabalhadora brasileira é gigantesca. A juventude brasileira que começou a ingressar nas universidades públicas mais recentemente, deu o tom dos atos. No Rio de Janeiro, a nossa estimativa, a estimativa de professores da arquitetura, da engenharia, que contaram as quadras, que contaram o metro quadrado, o número de pessoas, foi gigantesco. Eu só vi uma passeata classista, um ajuntamento classista do tamanho do dia 15, no Rio de Janeiro, em 1989, num comício de Luiz Inácio Lula da Silva, que a Candelária, da Candelária a Central do Brasil estava tomada, completamente tomada, nas 4 pistas e nas ruas adjacentes. Era um mar de gente. Eu já tinha chegado na Central do Brasil e voltava para tomar o metrô, já saindo da passeata, e havia gente que não tinha sequer conseguido sair da Candelária. Foi emocionante. Precisamos, eu penso, você como um grande dirigente da classe trabalhadora, sindical, precisamos que as centrais sindicais se mantenham firmes, os grandes sindicatos, os sindicatos de todos os setores da classe trabalhadora do Brasil, de todas as frações, a juventude, porque precisamos pensar que é possível um futuro que seja de solidariedade, que não seja de individualismo e que ofereça alguma coisa para esses milhões de jovens que estão descobrindo pela primeira vez em gerações e gerações e gerações que é possível acessar a universidade, que é possível fazer mestrado, que é possível fazer doutorado e é possível fazê-los com muita dignidade
qualidade e com as melhores notas possíveis. Nós precisamos derrotar essa proposta, inclusive para termos futuro como classe, como luta de classe, e então para isso, nenhum passo atrás, nenhuma reforma, nenhuma emenda, nenhum aceite dessa proposta que está tramitando no Congresso. As pessoas perguntam, mas não tem uma reforma necessária, Sara? Eu digo tem. Voltarmos no mínimo ao patamar de 1988 para todos, né? Que era a comprovação do trabalho, do tempo de trabalho, e não a comprovação do tempo de contribuição, que era a base para a nossa proteção social por previdência. E a partir disso, vamos discutir profundamente na classe o que vamos fazer com $1,5 trilhão de dólares, que é a poupança da classe trabalhadora, no sistema público, no regime geral, na Seguridade, no regime nos 2.130 regimes próprios, na Previdência Complementar aberta, na capitalização individual, que são os trabalhadores que poupam isso, que é oferecida pelos bancos, e nos fundos de pensão, que é a poupança corporativa. Se nós tivermos um projeto de classe, nós vamos dizer o que queremos fazer com mais de um PIB. E dá para fazer muita coisa. Dá para fazer tanta coisa que dá para, talvez, reverter os padrões de miséria do nosso país. O que nós não queremos fazer também tem que estar muito claro. Nós não queremos transferir a poupança da classe trabalhadora, que servirá à sua velhice, para os capitais, sejam eles quais forem. Nem bancário, nem industrial, nem agrário, nem comercial. Nós queremos que esse dinheiro que saiu do trabalho, do salário, daquilo que nós chamamos em mais de trabalho necessário, seja de fato dos trabalhadores. Porque aquilo que nos expropriam já sai do trabalho excedente e da mais-valia. Então, vai continuar o modo de produção capitalista? Sim, até que nós não o superemos. Mas, por enquanto, um programa mínimo dos tempos presentes é nos apropriarmos desse dinheiro e fazermos nós, não controlando o capital, não cuidando de capital, não procurando o melhor investimento, não, distribuindo pelo menos essa riqueza que é toda nossa e produzida por nós, que sai dos nossos salários todos os meses. Esse, quem sabe, seja o melhor exemplo que possamos, de generosidade e de solidariedade, que possamos ensinar para as gerações que estão entrando na luta belamente, classista, de modo classista, e com muita alegria e esperança de que o futuro pode ser melhor. E será. 30 será maior. Eu queria terminar pedindo a você fazer um desafio aqui. O governo brasileiro coloca o Chile como exemplo para a gente. Em 3 minutos, qual seria o recado que você daria ao povo brasileiro? Este foi o último. Qual o recado que você poderia dar ao povo brasileiro? Bien, en nuestra opinión, el pueblo de Brasil tiene claro lo que tiene que hacer, no necesita que alguien se lo diga. La clase trabajadora también así lo tiene claro. Es cosa de recordar todo el logro y todo lo que han construido para ser una nación tan grande y una nación que al día de hoy también tiene mucha riqueza y muchas formas de desarrollarse y de crecer en América Latina en conjunto con sus naciones vecinas. Es importante entonces tener presente de que esta reforma de capitalización, si es que pueden observar el modelo chileno, van a ver que los efectos de esta reforma son efectos que van en contra de ese conocimiento y esa sabiduría de los sectores populares y de la clase trabajadora y del Brasil que han construido hasta ahora. Es decir, las reformas de capitalización son reformas antipatrióticas, son reformas que lo que buscan es la concentración de los imperios del capital global y el despojo de sus derechos y de sus garantías sociales. Hay que tener en la mente cómo se han obtenido los principales beneficios que tiene la clase trabajadora. Y esos beneficios, tanto en Brasil como en los demás países del mundo, han sido mediante la lucha constante, la organización y la conciencia de clase.
Eu queria agradecer muito aqui a companheira Sara, a companheira Caredo. Tomara que nós tenhamos ajudado a compreender um pouco o que é essa reforma da Previdência e fiquemos aqui construindo a luta dos trabalhadores, a nossa resistência em defesa de direitos e de liberdade democrática. Viva a luta da classe trabalhadora! Viva! Viva.